Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e o clamor dos pobres? Tudo bem com vocês, pessoal? Aqui do meu lado está Mozinho, né? Ali no prédio do lado estão os vizinhos fazendo festa. E eu cheguei agora da capela. Cheguei, tem 10 minutos da capela, né? E até interessante, né? Porque às vezes eu vejo como as pessoas se perturbam à toa, né? A gente fez a leitura, fiz a homilia. Eu estimulo o povo a participar e o povo participou e a homilia acabou, era 18h50 e eu tinha live às 19h30. Muita gente ficaria perturbada, né? Chegou alguém aqui, quem foi que chegou? Jeremia RJ. Boa noite, paz e bem, Jeremia. Muita gente ficaria perturbada. Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Ainda tem ofertório, tem prece, tem comunhão, tem oração, tem aviso, não sei o quê. Não, normal dela, né? Ô, Fátima, boa noite, paz e bem. Você tá aí também, Fátima? Fátima tava lá e tá aqui. Fátima não é mole, não. Essa mulher é muito especial. Aí, o que eu fiz? Fiz a celebração como sempre faço, pessoal. Paz e a graça de nosso Deus. Amém. Fiz como eu sempre fiz a minha celebração, tranquilo. Terminou a celebração, né? Tô aqui, Mônica, tá dizendo a Fátima. Terminei a celebração, desci, peguei um táxi, tô aqui, tranquilo, né? Nós somos, Mônica, e ainda mandou uma rosa para você, mozinha. E entrou alguém aqui, quem foi que entrou? Ô, Lena! Lena, te amo, beijo. Boa noite, paz e bem. Então o que eu digo é o seguinte, para que a gente fica tão nervoso, tão perturbado, tão ansioso? Calma, tudo tem seu tempo, tem sua hora, é só esperar, né? Hoje nós vamos fazer a reflexão do 5º domingo do tempo comum, tá? Eu vou ler o Evangelho, mas eu vou aproveitar para passar pelas outras leituras, tá? E quem sabe... Domingo da Páscoa? Não, a Páscoa, amor, já tem um monte de domingo. Páscoa são 7 domingos. Né? E eu quero convidar todo mundo para um compromisso amanhã, 5 horas da manhã, tá? A missa do início do pontificado do Papa Leão XIV. E aí, pessoal, deixa eu avisar uma coisa. O Papa Leão XIV não é Francisco. Papa Francisco é Papa Francisco. Papa Leão é Papa Leão. Eles não vão ser iguais, mas eles são o Papa. E nós vamos seguir com o Papa. Tá? Do mesmo jeito que, pelo amor de Deus, pessoal, que está surgindo de fake news, de coisa distorcida, de coisa mal feita, tá um horror. E aqui eu preciso fazer uma fala. Porque hoje é o Dia Mundial de Combate à Homofobia. Né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Gracinha, com saudade, beijo, te amo. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Homofobia. E aqui eu não posso me calar, porque a gente não pode se calar diante do mal ou da injustiça. O Papa fez uma fala dizendo que a família é composta de um homem e de uma mulher. Ponto. Ele não falou contra a comunidade LGBT, como algumas pessoas estão colocando nas redes sociais. E eu quero deixar claro que não há nada contra a comunidade LGBT. Não há nenhuma fala da doutrina da igreja
que nos autorize a ofender, a humilhar, a, vamos dizer, agredir verbal ou fisicamente a comunidade LGBT. Entrou alguém, Roberta, boa noite, paz e bem. Então, pessoal, não vamos nos permitir cair em fake news, em discurso de ódio que está circulando na internet, tá? Não sigam esse caminho, porque esse caminho não é o caminho de Jesus. Boa noite, paz e bem, diz a Roberta. Você vai passar na Rede Vida? Eu não sei se vai passar na Rede Vida, mas espero que passe. Bom, está na hora, vamos começar a leitura. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorifica em si mesmo, e o glorifica logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim vós também deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. E eu contemplei isso na minha fala, na minha mensagem. O mozinho está falando de uma mensagem, né? Por quê? Porque o Padre Natan, nosso pároco, faz 6 anos de pároco amanhã. Então ela preparou uma mensagem para o Padre Natan. Sabe, pessoal, essa passagem é uma passagem muito importante. E ela tem a ver com o que eu acabei de falar, com essas fake news dizendo que o Papa falou contra a comunidade LGBT. Aliás, o que tem de fake news rodando por aí é uma desgraça. E não raro, as fake news incluem um discurso de ódio, de preconceito. E isso está indo contra o que a gente está vendo aqui. Mas vamos mergulhar nesse evangelho para que a gente possa aproveitar ele todo e trazer para junto de nós a primeira e a segunda leitura. Esse evangelho ele se realiza na última ceia, né? Estavam lá na mesa, que é uma mesa em U. Não tem cadeira nessa mesa, é um triclínio, as pessoas estavam recostadas. É bom para vocês saberem que aquela figura que a gente vê lá no quadro não foi assim, tá? E Judas saiu. Judas saiu para quê, mozinho? Foi comprar pão? Estava faltando vinho? Não, foi entregar Jesus. Foi lá para entregar Jesus. E aí, eu acho que essa é uma mensagem muito importante. Porque, se a gente pensar bem, Jesus fala assim: agora o Filho do Homem vai ser glorificado. E ele é glorificado não porque ele morre na cruz. Deus Pai nunca quis o sofrimento e a morte do seu Filho para salvar a humanidade. Ih, meu Deus do céu, olha lá. O Zezinho tradicionalista está pulando ali, ó, todo nervoso. Não, porque tem sofrimento para entrar no reino de Deus. Paulo falou na primeira leitura. Tem que sofrer. Calma, Zezinho, calma. Fica quieto aí, menino. Fica quieto. De fato, está na primeira leitura. É necessário passar por sofrimento para entrar no reino de Deus. Paulo falou isso. Mas qual o sentido disso? Será que
Deus quer que a gente sofra? Não, né? Ok. Mas Paulo disse que a gente tem que passar por sofrimento. Seguir Deus vão ocorrer sofrimentos. O mozinho virou teólogo, hein? O mozinho está sabendo tudo. Deus não deseja que nós soframos. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não nos leva a sofrer. Oi, Adalgisa, boa noite, paz e bem. Beijo na tia Vicentina. Um beijo para elas. O mozinho está mandando beijo também. Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente fique doente, que a gente morra, que a gente passe fome, que a gente se machuque. Nada disso. Deus não quer que a gente adoeça. Deus não quer nada de ruim para nós. Entretanto, quando nós escolhemos seguir o caminho de Deus, o sofrimento pode aparecer, porque nem todo mundo quer seguir o caminho de Deus. Paz e bem, beijos, diz Aziz. Sabe, ou seja, o sofrimento é uma consequência. O sofrimento é fruto do compromisso. Aliás, eu já falei isso. Cruz é compromisso. Não é sofrimento. Algumas pessoas carregarão a sua cruz a vida inteira e não sofrerão, mas continuarão compromissados. Outros talvez carreguem por 2 minutos, mas estão compromissados. E aqui é importante que a gente pense com cuidado, porque o desejo divino está na segunda leitura. Não está? Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, e o mar não existe mais. Vi a cidade santa de Jerusalém descer, e do trono ouvi: eu serei o vosso Deus e habitarei no meio de vós. Aliás, quantas vezes nós ouvimos que Deus vive no meio de nós? É Deus que desceu no meio de nós para nos salvar do faraó do Egito. É Deus que se encarnou e vive no meio de nós, como Jesus. É Deus que virá na eterna e nova Jerusalém e viverá no meio de nós. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, e não haverá choro, lágrima, dor, luto ou sofrimento, porque as antigas coisas passaram. Nós não fomos criados para o sofrimento ou para a dor. Ela existe porque nem todos querem seguir o caminho do Senhor. E entrou alguém aqui, Centro Médico Leblon. Boa noite, paz e bem. E eu fico pensando como a gente não entende isso. O projeto de Deus não é um projeto para que nós soframos. É um projeto para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Mas nessa passagem do Evangelho, nós vemos talvez a marca da missão de todos que seguem Jesus. Eis que vos dou um novo mandamento. O único mandamento que Jesus dá. O mandamento supremo, que não anula, mas ele planifica todos os outros. Se você seguir esse mandamento, todos os outros mandamentos são dispensáveis. Se você seguir esse mandamento, todas as bem-aventuranças são dispensadas. Esse é o mandamento mais pleno, mandamento absoluto. E talvez não,
certamente o mais difícil de todos. E se nós prestarmos atenção na realidade onde ele foi nos dado, ele ainda é maior do que a gente pensa. É isso que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Se vocês pensarem que Judas havia acabado de sair para trair Jesus e Jesus não falou: amai-vos uns aos outros, menos o Judas. O Judas vocês não amam, não. Ele falou isso? Não. Não, né? Amai-vos uns aos outros, mas só os que forem bonzinhos. Não. Para que não houvesse dúvida, ele coloca um complemento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Giza está até dizendo aqui, amém, com mãozinha de oração. É profundo, né, Giza? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ele afirma que amou Judas, mesmo Judas traindo ele. Ele ama a samaritana no poço, mesmo todos não gostando dela. Ele ama o centurião que sequer acredita no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e cura o seu servo amado, mesmo sem saber quem ele é. Ele socorre a cananeia e sua filha, que não são judias. Socorre o endemoniado de Genazaré e prefere que os porcos morram a de continuar com aquele homem na indignidade. Ele vê Saulo, que destrói a sua igreja, mata os seus discípulos, e o ama com tanta profundidade que o resgata dessa visão destrutiva e o transforma num dos seus apóstolos. Qual é o limite do amor? Qual é a barreira do amor que Jesus mostrou ao mundo? Quem não recebeu o amor de Jesus? E é por isso que ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, para que não haja em nós dúvida. Não há limite para esse amor. Não há barreira para esse amor. Ah, mas as pessoas estão construindo muros, que nós façamos pontes, como pediram os papas. Papa Francisco e Papa Leão pedem que nós façamos pontes por cima dos muros. A Giza concordou comigo, ela falou que sim. E digo mais: e se eles fizerem muros maiores, Bernardo, façamos pontes maiores e mais largas. E se houver a situação onde eles criem muros tão altos, tão grossos, tão poderosos, que nós não possamos fazer uma ponte por cima dele, que nós cavemos um túnel. Mas, Bernardo, vão falar mal de mim. Vão dizer que eu isso, que eu aquilo outro. Provavelmente vão. Se você amar muito, provavelmente vão falar mal de você. Vão caçoar de você. Alguns vão até te agredir verbal, talvez até fisicamente. Isso pode acontecer. O Mozinho está lembrando. Fizeram isso como fizeram com Jesus. Fizeram. Pessoal, Talvez seja por isso que Paulo falou que a gente sofre para servir no reino de Deus. Não é por maldade de Deus, é por maldade daqueles que ainda não seguem o mandamento. Mas, por favor, não se igualem a eles. Lembrem-se do que o próprio Jesus falou.
amai os vossos inimigos, abençoai o que vos amaldiçoa. E aqui tem outra nota, outra característica, outra marca do amor de Jesus. Esse amor é incondicional. Esse amor não é feito para quem é do jeito A ou do jeito B, né? Palavra forte, diz a Giza. Às vezes eu peso um pouco, mas acontece. Mas eu tenho certeza, Giza, que eu não estou falando algo que não seja realidade. Nem falo algo para desanimar alguém, eu falo porque acontece. E é bom que a gente saiba que acontece, porque quando acontecer, nós estaremos preparados. Eu me lembro quando Jesus fala: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Pode parecer que é cruel essa fala de Jesus. Verdadeiro, diz a Giza. Pode parecer cruel o que Jesus falou, mas não é não. Quem já foi como ovelha para o meio dos lobos? Quando está ali, naquela situação onde ele não tem guarita, onde ele não tem quartel, onde ele não tem nem sombra, nem bandeira que possa cuidar dele, se ele se lembrar dessa frase, ele tem uma paz que chega a ser assustadora. Certa feita, eu tomei uma posição, e essa posição levou a uma situação muito difícil, e as pessoas achavam que ia ter uma consequência muito grande. Uma pessoa virou para mim: Bernardo, estou vendo que você está em paz. Como é que você pode estar em paz? Eu virei para ele e falei assim: eu sei em quem eu depositei a minha esperança. Não que eu fosse um inconsequente. Não que eu fosse um doidivano. Tá tudo bem, Deus está do meu lado, não vai ter nada. Não. Eu estava ciente que poderia haver problemas. Mas eu não me sentia sozinho. E é por isso que é importante a fala de Paulo. Nós podemos sofrer? Podemos. Mas no fim, nós estaremos lá, no novo céu e na nova terra, na Jerusalém celeste, com Deus ao nosso lado. Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Ele estará no meio de nós, não haverá mais choro, luto, dor, lágrimas ou sofrimento. Talvez aconteça um pouco para nós, mas lembremos que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é ilimitado e incondicional. Como amar o seu inimigo? Como amar aquele que fala mal de você? Como amar aquele que fala mal de você? É difícil, amor. É difícil. Primeiro passo qual é, pessoal? Primeiro passo é que o mal tem que morrer em alguém. Ou seja, se fulano fala mal de mim e eu falo mal de fulano, fulano fala mal de mim, eu falo mal de fulano, o mal continua circulando. Então, o primeiro passo, o mal tem que morrer em alguém. Que morra em você. Receba o comentário mal e se cale. Aquele que fala mal de outra pessoa, talvez esteja expondo suas próprias fraquezas, seus próprios limites. É difícil, pessoal, é difícil. Mas eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus está do seu lado e vai olhar e falar assim: olha, que discípulo bom, que discípula maravilhosa. Bernardo, mas eu não vou ter dificuldade. Reza. Quem me conhece e sabe, se me vê na igreja rezando em voz alta, salve rainha,
Não chega nem perto. Eu, inclusive, aviso isso, né, amor? Tá na hora, tá difícil, reza. Reza para Deus te dar o sustento nessa hora. Segundo passo, você tem que amar quem fala mal de você, não é? Reza por essa pessoa. Senhor, meu irmão falou mal de mim. Eu não fiz mal para ele, eu tenho certeza que eu não fiz mal, mas, Senhor, se eu fiz, mostra para mim o mal que eu fiz, para que eu possa pedir perdão a ele. Se eu não fiz, Senhor, amolece o coração do meu irmão, para que ele possa ver que foi injusto, que se arrependa e que, se arrependendo, se salve. Não existe amor maior que esse. Você está disposto a rezar pelo seu inimigo, como Jesus pediu. Certa feita, uma vez, na época do sínodo da Amazônia, uma pessoa virou e eu fiz um comentário, ela não gostou e já apareceu me xingando, dizendo que eu era herege, que eu estava excomungado. E eu logo de cara fiquei irritado, comecei a escrever uma resposta, eu parei, respirei fundo, apaguei e falei assim: Deus te abençoe, meu filho. Mandei logo em seguida: você quer conversar comigo? E foi muito gozado que ele se irritou profundamente quando eu falei Deus te abençoe, mas várias pessoas elogiaram aquela conduta. E aí eu toco no que talvez as pessoas não tenham lido. Nisso todos conhecerão que vós sois os meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. A nossa missão é amar as pessoas. É só isso. Qual é a missão dos seguidores de Jesus? Amar as pessoas. Amar sem nenhum limite, amar sem nenhuma condição. Amar sem nenhuma medida. Tem até uma música, não tem amor? Eu estava tentando lembrar que não tem a medida do amor, é amar sem medida. Não é? Até comentei isso lá na capela, mas depois eu vou descobrir que música é essa. Sabe, essa é a nossa característica, essa é a nossa missão. Todas as missões da igreja se representam assim. Pastoral da Saúde visita e cuida dos enfermos, sim, porque ele ama os enfermos. A pastoral carcerária cuida dos presos e de suas famílias, sim, porque ama os presos e as suas famílias. A pastoral do povo de rua cuida do povo de rua porque ama o povo de rua. Os catequistas dão a catequese porque amam os catequizandos. Os ministros extraordinários da comunhão levam a comunhão porque amam aqueles que eles assistem. Toda a missão, toda a pastoral, toda a ação da igreja no mundo está resumida no único mandamento. O mandamento que Jesus nos deu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a nossa marca, a marca do amor. Essa é a nossa missão: amar a todo mundo. E isso é o que eu desafio você que está me ouvindo, ou que vai me ouvir, a fazer. Amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Amém? Amor, de hoje eu fui rápido, terminei às 20 horas. Antigamente eu acabava às 19h56, atualmente estou acabando às 20 horas, quando acabo cedo. Bom, essa foi a reflexão que eu tenho que estar fazendo hoje, pelo 5º domingo da Páscoa, que é amanhã. Né? Obrigado, Diácono Bernardo, pela reflexão tão ungida. Amém, diz a Fátima. Giza, amém. As duas mandaram mãozinha de oração. Muito obrigado. Muito obrigado. Que bom que vocês gostaram.
Amanhã, às 5 horas da manhã, a missa de início do pontificado do Papa Leão, tá? Fátima, Deus te abençoe. Obrigado, Fátima. Essa bênção é valiosa. Amanhã não tem live, segunda-feira tem live. Aliás, segunda-feira é um dia bom, né, amor? Celebração da palavra de manhã e live de noite. E no meio disso tem trabalho. Como é que você faz, diácono? Como é que você aguenta? A gente vai levando. Tá? Não, é amor, é amar as pessoas. O mozinho tá certo. Como é que você faz, diácono? Eu amo, né? Fátima, você e a Mônica durmam com os anjos de Deus. Amém. Amém, Fátima. Giza, é preciso amar as pessoas como se não tivesse amanhã. É preciso Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso mesmo. Parar para pensar, na verdade não há. É isso mesmo, Giza, perfeito. Né? É isso mesmo. É essa a nossa visão. Né? Fátima está dizendo verdade. É isso que é bonito. Né? Como verdade, Giza está falando a Fátima. Sabe, isso aqui é bonito. A gente vive uma vida onde a beleza de Deus se manifesta nas coisas do mundo. Vou me despedir agora deixando a minha bênção e marcando encontro com vocês segunda-feira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos.